Porque vai de Eu vou discordar. Então tá, depois discorda. Política, entrevistas, informações, debate e muita conversa boa. Tudo isso junto e misturado no seu videocast Momento da Política. Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tá começando, minha gente, tá começando mais uma edição do nosso videocast Momento da Política. E aqui você já sabe que você encontra política, informação, debate e muita conversa boa. Se tem conversa boa, tem a minha parceira. Se tem conversa boa, tem Camila Silva. Olá, Camila. Oi, Gabriel. Oi, você que nos acompanha pela Rádio Net. Foi um prazer estar de volta pelo nosso 14º episódio. 14º episódio. Pois bem, pessoal. Vou mandar aquela mensagem de sempre, todas as terças-feiras, 7h30 da noite. Nos acompanha pelo YouTube, também pela Rádio Net. Nos siga no nosso Instagram, @Momento da Política. Mande uma mensagem pelo número do nosso WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. E também mande seu beijo, seu cheiro em todos os nossos fontes portais que vão estar aqui sendo compartilhados. Hoje, o nosso tema, do Momento da Política, é um tema muito interessante, muito importante, que influencia diretamente na nossa vida, nós que somos estudantes da Universidade Federal, né? Que é a revisão da Lei de Cotas, que foi aprovada pela Câmara de Deputados e seguirá para aprovação pelo Senado e também por sanção presidencial. A revisão da Lei de Cotas, né, Camila, que revolucionou a vida de muita gente, revolucionou a vida de muitos brasileiros, e hoje a gente vai entender um pouco o que é essa revisão e, claro, debater, levando para você aí todos os bastidores dessa revisão, deixando o assunto mais objetivo para você, fazendo com que você entenda o que está mais distante. Então vamos lá, vamos agora entender mais um pouco dessa história, do que é essa revisão da Lei de Cotas. Roda a produção. A revisão da Lei de Cotas foi aprovada pela Câmara de Deputados na última quarta-feira, 9/8. Os deputados federais aprovaram o projeto de lei número 5.384 de 2020, que prevê significativas mudanças na Lei 12.711 de 2012, conhecida como a Lei de Cotas, após 10 anos em vigor. O projeto seguirá para o Senado para votação e precisará ser sancionada pelo presidente Lula. Conforme informações dos sites Folha de São Paulo e Terra, dentre as mudanças presentes no projeto estão a permanência da lei e sua avaliação e atualização a cada 10 anos, a inclusão de quilombolas como grupo contemplado pelas vagas reservadas cotas, a prioridade de cotistas aos programas de auxílio e a redução do valor da renda para um salário mínimo. Atualmente, de acordo com informações presentes no site do Ministério da Educação, MEC, a Lei de Cotas, abre aspas, garante a reserva de 50% das matrículas por curso e turno nas 59 universidades federais e 38 institutos federais de educação, ciência e tecnologia a alunos oriundos integralmente do ensino médio público em cursos regulares ou da educação de jovens e adultos. Fecha aspas. Dessas vagas reservadas, metade são para estudantes de escola pública com renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita. E a outra metade para a quem tem renda superior a esse valor, sendo que sempre será levado em consideração o percentual mínimo correspondente ao da soma de pretos, pardos e indígenas no Estado, em conformidade com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, diante de uma política pública de extrema importância para a sociedade brasileira. Debateremos sobre os benefícios que a aprovação desse projeto de lei representa. Estamos de volta, minha gente, já estamos de volta com tudo organizado para a gente debater sobre esse assunto muito importante, assunto que, né, pessoal, ajuda em uma construção de uma educação mais democrática, mais justa, mais acessível e também que é uma dívida, né? Sim. Já pode começar falando disso aí. Bom, como você conferiu aí, você conferiu um breve resumo com a questão da Lei de Cotas, dessa revisão. Eu não foco mais nessa revisão aí, o que é, quais são os pontos mais importantes, e agora a gente vai debater tudo isso para você. Emerson, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Momento da Política. Muito obrigado. Você sabe que a casa é sempre sua, meu amigo. E olha, eu já começo aqui pedindo, gente, para vocês falarem um pouco da Lei de Cotas.
A gente não foca agora muito na revisão, vamos focar na lei de cotas, explicar para o nosso público, explicar não, trazer mesmo um ponto de vista sobre essa lei para os nossos telespectadores. Essa lei de cotas é muito importante, mais importante ainda quando a gente pega o resumo de 4 anos que a educação viveu no país. Foi uma educação totalmente sucateada, né? Com falas assustadoras de ministros da educação, ou se a gente pode chamar de ministro da educação. Então, se a lei de cota já era importante, como eu falei, importante como reafirmação de uma educação mais justa, mais acessível, mais democrática, acho que depois desses 4 anos, né, pessoal, a gente pode falar que ela é mais importante ainda. Porque ela sobreviveu, né? Sobreviveu ao sucateamento, sobreviveu a falas e a atitudes, né, que a gente poderia ter aí um dos pontos mais importantes nos últimos 20 anos da educação ter acabado, né? E aí, vocês acham o que sobre isso? Não só sobre o que viveu esses 4 anos do governo, mas sobre a lei de cotas, a lei em si. Olá, Gabriel. Olá, Camila. Olá, os espectadores. Eu já começo me apropriando aqui de uma fala que a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, ela disse logo após, né, a revisão de lei de cotas ter sido aprovada. Ela, em entrevista, ela falou que a lei de cotas ela é uma reparação historicamente falando. Sim. E isso é a pura verdade. A lei de cotas, desde que ela foi sancionada, sofre ataques constantemente. Nos últimos 4 anos, então, porque as pessoas acham que não deve existir cotas, porque uma das justificativas é de que cotas separam, é de que cotas tiram vagas de pessoas que historicamente já têm as suas vagas garantidas, né? Então, eu acho que a palavra é realmente reparação. Mas uma outra palavra que eu queria destacar, a gente estava até conversando em off aqui, que eu queria destacar, é a palavra democratização. A gente sabe que as condições não são as mesmas para todas as pessoas. A gente bem sabe disso. E a gente sabe exatamente quais são os grupos. Exatamente. Que compõem. Onde estão as pessoas, quem compõe esses grupos que não têm as mesmas condições que outros grupos, né? E eu estava dando uma lida e a gente sabe que o analfabetismo ele é muito maior na população negra. A gente sabe disso. Além de que as condições de vida também são muito abaixo do esperado. Então, tudo isso impacta na educação. Então, quando se fala na lei de cotas, se fala da democratização, de uma facilidade maior de acesso dessas pessoas às instituições de ensino. E eu destaco isso porque eu sempre falo, país que é desenvolvido, ele não se desenvolve sem uma educação de qualidade para todas as pessoas. Precisa-se ter uma educação de qualidade para todas as pessoas que habitam nesse país. Então, a lei de cotas ela vem justamente para ajudar essas pessoas a terem uma condição maior de equidade, né, para estarem nesses lugares e, consequentemente, terem uma condição de vida melhor. Né? Porque após o estudo vem uma condição de vida melhor, a pessoa tem uma profissão, né? Tem pessoas que têm profissões dignas, muito dignas, sem precisar estudar, mas quando a gente fala de jovens, a gente vê muitos jovens com os sonhos de estudarem, e às vezes esses sonhos se vão justamente porque não têm as condições devidas. Né? Existem jovens que precisam trabalhar muito cedo, então não têm condições de estudar, precisam ajudar dentro de casa, então também não têm condição de estudar. Então, quando se fala da lei de cotas, eu acho que uma das palavras que resume é a democratização. Tornar mais fácil para todos. Né? Uma das tentativas de tornar mais fácil para todos. Eu lembro, você citou a palavra já equidade, né? Sim. Que é a ideia de você criar condições diferentes para que todo mundo acesse aquele mesmo objetivo. Porque não adianta você igualar todo mundo nessa fase, porque os acessos são diferentes, os estudos são diferentes. Todo mundo sabe que o ensino público não se compara ao ensino particular. Eu tenho uma experiência própria, se vocês me permitem. Eu vim da escola particular, mas sou filha de uma professora do ensino público. E eu comparava as dificuldades, não é a mesma coisa, não é a mesma situação. Então é necessário sim que crie essa diferença de acesso, que é o processo em si de equidade,
para gerar igualdade no futuro. Porque é indispensável para o país, como bem Emerson comentou, de que a gente torne esses profissionais os mais preparados, porque a universidade prepara a gente em todos os aspectos possíveis, né? Desde a parte social, a parte acadêmica principalmente, mas também o social, de lidar com determinadas situações. Então é indispensável a lei de cotas para gerar essa igualdade futura, porque o acesso não é igual, né? E todo mundo precisa ter ciência disso, que o acesso não é igual. A gente não vem dos mesmos lugares, a gente não tem as mesmas histórias. E equidade, acho que é o termo chave quando a gente fala de lei de cotas, para gerar, consequentemente, a democratização nesse processo de ensino. E eu acho, gente, que essa revisão, né, vem no momento crucial do ano passado, né, em 2022, quando a lei de cotas completa 10 anos. E nesse aniversário de 10 anos, a gente se depara com muitas falas das pessoas que a lei de cotas já deveria acabar. Deveria ter acabado, sim. E que, inclusive, seria o ano em que a revisão de lei de cotas deveria ter sido feita. Exatamente, porque seria de 10 em 10 anos, mas não aconteceu. Não aconteceu, porque a gente se deparou com muitas falas de autoridades que a lei de cotas deveria ter acabado ou não deveria ter nascido. Ou, né, a que eu acho mais escandalosa é que o problema já foi resolvido, as pessoas falavam. O problema já foi resolvido, então por isso a lei de cotas deveria ter acabado. Sim, Camila. Não, vou pegar a parte que a Emerson falou sobre reparação histórica. Vamos pegar quantos anos de história a gente tem para reparar em 10 anos. Não tem lógica, não faz sentido. A conta não bate essa conta, não bate. Eu vou além porque o problema não foi resolvido e ele ainda é muito maior, né, do que a gente pode imaginar. E com isso, eu já entro no assunto das vantagens dessa revisão da lei de cotas, porque eu acho que um problema que a gente tem dentro das universidades a entrada, beleza, a gente já está com a lei de cotas que facilita a entrada, deixa mais democrática, mas o permanecer lá dentro acaba sendo um assunto complicado, acaba sendo difícil ainda, principalmente para os negros, principalmente para aqueles que vêm de escola pública, porque vai se deparar lá com várias realidades. Primeiro, né, tem alguns professores que entendem que todo mundo vem ali com tudo preparado. Tem escola pública que não vai fornecer tudo isso. Outra questão, transporte. Tem pessoas que têm que sair da própria sua casa para estudar em outra cidade e às vezes não tem como se manter. E quando a gente fala disso, gente, a gente não fala de um público geral. A gente sabe que esses problemas, infelizmente, no nosso país, têm cor de pele, esses problemas têm endereço, esses problemas têm renda familiar. E a lei de cotas abrange esse público e é aí que eu entro nas vantagens, né? Porque eu estava conversando com vocês nos bastidores, se vocês me confirmaram, que uma das vantagens, um dos pontos dessa revisão da lei de cotas é essa questão de políticas públicas para esse público que entra pela lei de cotas permanecendo na faculdade. E aí eu já passo para vocês comentarem para o nosso público essas vantagens. Você fala primeiro, eu falo. Deixa eu começar. Deixa eu só fazer uma observação. A gente está falando muito de grupos negros, de baixa renda, mas é importante dizer que essa lei de cotas também é válida para indígenas, que é um grupo que é, né, extremamente aí desrespeitado historicamente falando. Mas sim, já falando dessas mudanças, é a questão dos auxílios estudantis, que agora os cotistas vão ter preferência em relação aos auxílios estudantis, né, com essa mudança na lei. Isso é indispensável. A gente vivencia, né, já citou algumas vezes aqui que somos estudantes da Universidade Federal, e a gente presencia uma evasão muito grande dentro da universidade, porque simplesmente o estudante não tem condições de se manter, né, de alimentação, de moradia, dentre outras necessidades. Então, assim, era para ser uma coisa óbvia. Vou até deixar uma crítica. Era uma coisa tão óbvia que já deveria existir essa preferência pelo cotista, pelo auxílio, porque é indispensável, apesar de ser a gente pensando nas universidades públicas, né? Não paga faculdade, é verdade, não paga faculdade. Mas tem gente que tem muita dificuldade para se manter, tem gente que tem dificuldade para se alimentar, né? Tem a certeza de que vai ter um teto na sua cabeça quando você está estudando. Então, assim, é uma vitória, mas eu acho que é uma vitória muito tardia, porque já era para ter existido essa preferência. Sim. Nesse caso desse auxílio. É uma crítica que eu deixo, uma vitória, mas é uma crítica que eu deixo porque é meio lógico que esses estudantes deveriam ter essa preferência. Eu sempre falo que não adianta só entrar. Entrar é uma parte maravilhosa. Mas a gente precisa também de condições para se manter.
eu tive uma experiência, né, de uma primeira graduação. Comecei, acabei não terminando a primeira graduação, mas eu fui para a UFBA, lá em Salvador, e chegando lá eu tive contato com diversas pessoas. E muitas pessoas que saíam de suas cidades no interior do estado para irem morar em Salvador para estudar. Só que a gente chega lá e a gente se depara com várias situações. Eu encontrei pessoas que, infelizmente, não tiveram condições de se manter por lá, por conta do custo de vida alto, né? Seus pais ajudavam, né? Mandavam alguma coisa para ajudar a eles, mas ainda assim não era o suficiente, porque são muitas as questões, são muitas coisas. Então a gente precisa que, como Camila disse, né, isso já deveria ser o óbvio. Os cotistas eles deveriam ter a preferência por esses auxílios. Por quê? Porque se você sai de uma cidade para outra, se você é cotista e sai de uma cidade para outra, já é um pouquinho difícil de se manter. Imaginem aí, com todas essas situações. Porque se você é cotista, você consequentemente não tem pais com salário bom, consequentemente você não trabalha, e às vezes até aqueles que trabalham. Eu tive várias experiências de chegar na sala de aula à noite e ter colegas que trabalhavam o dia todo e estavam exaustos na hora de estudar. Então era algo que também não funcionava, a lógica não fechava. Então por que que os cotistas eles têm que ter a preferência na assistência estudantil? Porque a vida ela já é um pouco conturbada. E se você não tem assistência para acessar o ensino como deveria, se torna ainda mais complicado para você se manter lá. O estar lá é maravilhoso, mas eles precisam também se manter. E eu gostei que as autoridades elas já abriram os olhos para isso, já conseguiram ver que isso era necessário, porque eu acho que o número da evasão acho que deve ter assustado eles e acho que foi algo que fez eles incluírem essa proposta também nessa nova revisão. É importante, e outro ponto importante é a questão da diminuição da renda per capita, né, gente? Que antes era de um salário mínimo e meio, e agora a gente vai para um salário mínimo. Acho que isso se torna importante porque ano passado mesmo, eu escutava uma frase que me deixava muito impactado, que é: a educação respira por aparelhos. E eu acho que a partir do momento em que a gente tem essa diminuição de um salário mínimo, a educação respira, sem aparelhos, graças a Deus. Porque vai de conta, Eu vou discordar. Então vai, depois discorde. Porque você mesmo falou do sucateamento que a gente passou dentro da educação. Essa lei de cotas é um alívio, essas mudanças. Mas eu acho que não. A gente se encontra ainda descendo uma ladeira Sim. íngreme A e gente, sem freio. a gente desce uma ladeira sem freio, Camila, mas esse ponto que vai aparecendo assim, eu acho que ajuda a quem tá na bicicleta a saber o ponto de parar, sabe? É quem tá descendo sem freio na bicicleta, a saber o ponto de parar. Porque tá descendo a ladeira, mas tá melhorando. Por isso que eu falo, a educação agora respira mais aliviada. Não que tá tudo sanado, não que tá tudo certo, mas respira mais aliviada, porque quando a gente pega as falas do ano passado de pessoas falando a cota tem que acabar, e pega a situação desse ano de a cota aderindo agora um salário, é um ponto importante, porque isso inclui mais pessoas, isso deixa mais acessível. Então é nesse ponto que eu vou. Você me entende? Entendo, mas ainda eu fico com aquele questionamento, por exemplo, a gente passou pela reforma do ensino médio. Sim. Que é bem complicado, a gente não vai entrar no mérito, mas assim, é muito complicado aquela reforma do ensino médio. Então a gente meio que tá tirando de um lado, tentando compensar do outro. Sim. Eu não sei se essa compensação vai ajudar muito, sabe? Eu sinto que a matemática não bate. Não bate mesmo, não. Não bate. Mas você concorda comigo que é um ponto importante. Não, ajuda, sem comparação, concordo com você. Mas assim, eu não sei se essa ajuda é tão significativa assim se a gente tá tendo uma piora do outro lado. Entendi. Porque a gente tá falando de alunos saindo do ensino médio para entrar na universidade. Se o ensino médio tá piorando... Entendi. Entendo esse ponto. Entendeu? Já deixa aqui minha crítica, eu não sei se todo mundo concorda, não sei se meus colegas aqui concordam, mas acho que assim, as mudanças, no meu ponto de vista, eu vou até adiantar um tópico, são muito favoráveis na lei de cotas. Mas a gente tem falhado, tá começando a falhar também lá atrás. Já falhava antes. Já falhava antes. E agora tá piorando lá atrás, antes desse pessoal acessar a universidade. Então, que melhora é essa? Que cálculo é esse que a gente tem feito? É só um questionamento, mas eu concordo com você em relação ao salário mínimo, que representa realmente uma melhora.
Agora, Concordo. agora a gente vai para desenho de aprovação dessa lei de cotas, dessa Eu posso revisão só da lei fazer de mais um cotas. comentário? Pode sim, fica à De uma vontade. mudança. Você também Vá, quer fazer vá, de outra vá, mudança, né? fale. Não, mas eu só queria fazer mais um comentário de uma mudança que eu gostei muito, eu gostaria de destacar, que é a questão da pós-graduação, dos programas de pós-graduação, Sim. que também foram. Houve ampliação das ações afirmativas para as pós-graduações, que isso é significativo demais, porque agora a gente vai ter especialistas mais é, capazes, com especificidades maiores para atuar. E isso significa também não só melhora para a gente, porque a gente vai pegar profissionais muito mais antenados, eficientes, se assim posso dizer, não sei se eficiente é a melhor palavra, mas acho que eu fiquei claro no que eu queria dizer, mas também vai ter uma inserção dessas pessoas dentro do mercado de trabalho sem comparação, porque quanto maior o título você tem, melhor essa posição dentro do mercado de trabalho, melhor o seu salário e melhor para a sociedade desenvolver, como bem Emerson disse, é indispensável isso. Mas Eu só queria fazer um comentário, não um acréscimo. Eu concordo totalmente com o que Camila falou, porque no sentido de que o erro ele já está vindo um pouco lá de trás. Né? A gente, infelizmente, já não tinha uma educação como deveria ser, né? Já não era ao nível esperado. E aí veio essa reforma do ensino médio que trouxe inúmeros problemas. Eu converso com vários estudantes do ensino médio atualmente e eles relatam diariamente esses problemas, que são disciplinas que não têm tanto coisa assim para a sua vida, vamos dizer, tanta serventia, né? Eu não sei se seria essa exatamente a palavra. prática, Mas né? A vida prática isso. Não teria tanta necessidade de estarem ali no currículo e estão. Então, eu acho que junto com essa revisão da lei de cotas, que é super importante, que já deveria ter sido feita ano passado, mas não foi feita, eu acho que o governo agora ele também deve aproveitar a oportunidade para revisar essa reforma do ensino médio. É algo que os professores estão pedindo, é algo que os alunos estão pedindo, especialistas em educação falam constantemente. Então, daí a gente já começa a melhorar. Eu acho que se a gente melhorar do ensino médio e puxar um pouco, puxando aí já dessa lei de cotas, eu acho que já ajuda bastante a nível de educação no nosso país. Posso Eu ser acho mais que espiosa? sim, vá. Desde pequenininho. Porque Também. a educação, gente, é desde pequeno. Inicia ali embaixo. E ali é essencial você incutir naquela criança a importância da educação, uma educação adequada. Porque assim você cria jovens, adolescentes, adultos muito mais interessantes, muito Sim. mais ricos. Eu vou dizer Sim. a palavra rico, né, nesse sentido. Então, eu acho que a gente tem que revisar toda a nossa educação. Eu vou além, eu vou ser mais espiosa. Mas isso aqui é um negócio. Eu tô sendo muito tópica, eu tô sendo muito sonhadora, eu tô querendo abraçar o mundo com a minha ideia. Mas é a realidade. Mas gente. é algo que pode ser feito. Se reformarem o verdade. ensino médio, lá embaixo também podem Vamos reformar. reformar. Volta mais um A gente tá pouco. falando Emerson, você tem mais um ponto para falar das vantagens, né? Na verdade, eu falei, eu parei muito, né, no Sim. ponto da mudança da renda per capita. Porque, explicar aqui para o telespectador o que seria essa renda per capita. Seria a renda por pessoa na família. Né? A pessoa ela deveria, com a antiga lei de cotas, a antiga não, que ainda está em vigência porque ainda não foi sancionada. Mas o indivíduo ele deveria ter na sua casa Sim. a renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio. É um dos grupos, sim. Isso. Um dos grupos, sim. E agora passa a ser apenas um salário mínimo. Ou seja, se a gente reduz, consequentemente, a gente consegue abarcar mais pessoas com essa lei de cotas. E aí eu fiquei pensando também, mas isso não seria um problema, porque não iria emperrar ainda mais, não seriam mais pessoas para concorrer a essas vagas e tudo mais. Mas só que aí, uma das vantagens que também veio com a lei com essa revisão é que a pessoa ela vai se inscrever, se ela tiver direito a participar da lei de cotas, ela vai participar, mas se a pessoa ela tiver nota para passar pela ampla concorrência, ela vai entrar pela ampla concorrência. Ou seja, o que abriria mais uma vaga nas cotas. Então, isso aqui já consegue abarcar toda a situação que a gente passa de problemas com vagas. Né? Eu conheço pessoas que tiveram problemas, que não entraram por pouquíssimas coisas, justamente por isso. Né? Às vezes, um décimo ali no ponto Sim. faz toda a diferença. Então, se a gente tem essa diminuição do salário, se a gente tem essa mudança na regra ali, de quem passa por cota, de quem passa por ampla concorrência, já é algo muito positivo também.
Agora, a gente precisa falar também, trazer para o nosso público a questão de aprovação, né? Porque tudo que a gente está falando são pontos que já foi aprovado na Câmara, Sim. agora vai para o Senado para votação e precisa também o presidente Lula assinar, né? Precisa da caneta aí do Lula. Então, desenho do Senado, primeiro eu quero saber sobre isso. Vai passar no Senado? Não vai passar? A gente vai ter, né? Vamos dizer aqui, vou colocar minha opinião. Acho que quem for votar contra vai receber uma pressão muito grande de quem é a favor da educação e principalmente dos estudantes. Os estudantes que, quando se movimentam realmente para o Brasil, a gente tem aí exemplos de 2016 e outros exemplos de manifestações. Quem vota contra recebe uma pressão muito grande dos estudantes. Dos estudantes. E agora eu quero falar do Lula. Para o Lula é muito importante essa aprovação no Senado, porque uma das bases eleitorais do Lula são os estudantes, são os jovens. Né? Vamos lembrar aí a campanha que o PT fez na época em que nem tinha começado a eleição ainda, mas estava toda aquela campanha para que jovens de 16 anos fizessem o seu título de eleitor. O PT sabe que quem vota no partido são os mais jovens. Então, é importante para o Lula essa aprovação no Senado, porque na imagem, agora eu estou falando de política, tá, gente? Eu não estou falando de uma questão social, porque na imagem para o Lula fica a revisão da lei de cotas acontece no meu governo, no governo que é pela educação, isso nas falas do Lula, o governo que é pela educação, e não aconteceu no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que era para ser 2022. É uma sacada política muito boa para o Lula. E agora eu quero saber de vocês, gente. Desenho do Senado, opiniões aí sobre a lei de cotas pela parte política. O parte pensando já em campanha. Pensando em campanha? Pensando em campanha. Qual a frase que você falou no programa passado que política é? Política é o campo do impossível. É o campo do impossível. Eu acho impossível a gente desenhar tão bonitinho isso. Não, eu acho muito difícil. Mas, assim, levando em consideração o cenário que tem se apresentado, eu acho que a aprovação na Câmara de Deputados já é muito significativo. Sim. Eu acho que isso vai passar de forma mais tranquila dentro do Senado. E Lula, acredito que, como você mesmo disse, o estudante à base dele, acredito que ele vai sancionar isso tranquilamente. O que me preocupa um pouco é a oposição. Qual pressão? Se ela pode fazer pressão em alguns pontos desse projeto, em que sentidos? Eu fico muito preocupada, uma coisa que o Emerson comentou no tópico anterior, dessa ampla concorrência, né? Porque o cotista agora ele vai para ampla concorrência, caso não consiga, ele entra no critério de cotista. Isso pode fortalecer muito o argumento de quem é contra, dizendo que há roubo de vagas e etc. Então, tem alguns tópicos específicos que me pegam, foi uma péssima escolha de expressão, mas que me deixam preocupados no momento que vai a votação do Senado, porque podem ser debatidos, pensados novamente, né? Eu não sei se o Emerson concorda. Ali na votação na Câmara, né, estava analisando quem se posicionou contra. O líder de oposição, que é do PL, alguns deputados do PL, não todos, não abrange todos, um deputado do Novo, que sempre vai contra ali algumas coisas que o atual governo propõe, e um deputado do União Brasil. O União Brasil, na Câmara, no Senado, é aquele partido de centro que tem pessoas que vão ir contra, tem pessoas que vão ir a favor. Só que teve algo que me pegou, que foi dois desses deputados apresentarem estudos estadunidenses que falam que as cotas é um erro. A adoção ao sistema de cotas é um erro. A gente sabe que a realidade estadunidense não é a mesma realidade brasileira. Uhum. Então, você pegar um estudo de lá para trazer para cá é algo muito complicado. Mas eu acredito que no Senado não se tenha tantos problemas. Né? Vai ter a oposição, como teve na Câmara, claro. A oposição no Senado tem um pouco de expressividade, porque o PL, junto ali com o presidente Bolsonaro e outros partidos que estavam apoiando ele ali naquele momento, conseguiu trazer muitos senadores. Então, eu acredito que não vai aprovar. A minha opinião é que vai ser aprovado, mas terão alguns senadores, assim como tiveram deputados, que serão contra. E eu acredito que sua maioria, o pessoal da oposição. Não todos, claro, assim como também foi na Câmara. Colegas, mais alguma coisa a acrescentar? Mais algo a acrescentar no nosso debate? Eu só teria algo a trazer, porque tem pessoas que falam que o sistema de cotas é um pouco injusto, mas algo que eu passei
quando entrei na UFBA, porque eu entrei pelo sistema de cotas. Sou de escola pública, meus pais têm renda inferior a um salário mínimo e meio, e a gente passou por um processo chamado aferição. A gente passava ali por uma banca e essa banca ela via se a gente realmente tinha ou não os padrões para estar dentro das cotas. E era algo que não se tinha. Logo no começo foi muito problemático isso, porque tinham pessoas que não deveriam estar dentro da lei de cotas e passavam pelas cotas, conseguiam adentrar as universidades pelas cotas. E a ministra Aniele também, na mesma entrevista, trouxe um dado importante. Ela falou que 80% já das universidades e instituições federais já têm as suas bancas de aferição, já conseguem ver isso. Então, o problema ali, ele automaticamente reduz também. Sim. Então, com isso, a gente vê que o sistema de cotas, com o passar dos anos, ele está se tornando mais aprimorado e melhor para a nossa sociedade. O que já ajuda, né? Já é alguma ajuda. Ainda falta. Ainda falta um pouco. Mas já é uma ajuda para a sociedade que tanto precisa. Espero que seja bom, gente, porque assim, como o Gabriel bem disse sobre todo o sucateamento da educação, isso já é uma mínima vitória que a gente tem. Que a gente encontrou o nosso caminho. Então, aprovação é o que eu espero. Espero o melhor. Sempre vou esperar o melhor. Muito obrigado, Emerson, e até já, parceira. Você está agora com o seu giro de notícias. Candidato à presidência do Equador é assassinado. Na última quarta-feira, 9, o candidato a presidente do Equador, Fernando Villavicencio, foi assassinado com 3 tiros na cabeça, após sair de um comício em uma escola. Segundo informações iniciais, 3 criminosos efetuaram os disparos de uma metralhadora, e um desses suspeitos foi morto depois de uma troca de tiros com a polícia. O atual presidente do país, Guilherme Lasso, afirmou que o gabinete de segurança dará uma resposta ao crime. E para substituir Villavicencio na corrida presidencial, o partido escolheu a sua vice, Andréa Gonzalez. Silvinei Vasquez, preso. O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, PRF, Silvinei Vasquez, foi preso preventivamente na manhã da última quarta-feira, 9. O ex-diretor foi alvo de uma operação que investiga interferências no segundo turno das eleições. Isso pelo fato de que a PRF realizou blitzes que interferiram na movimentação de eleitores, sobretudo no Nordeste. Celulares, computador e o passaporte de Silvinei foram apreendidos. Investigação sobre as joias. Na sexta-feira, 11, agentes da Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão após terem identificado a negociação de joias e objetos de valor dados ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro em missões oficiais. A investigação envolve o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, o seu pai, o general Mauro César Lorena Cid, um outro ajudante de ordens, Osmar Crivellati, e também o advogado Frederic Wassef. Uma das fotos usadas para negociar as joias mostra o rosto de Mauro Lorena Cid no reflexo da caixa, o que serve de prova para a investigação. Novo PAC. O governo federal lançou um novo programa de aceleração ao crescimento, um PAC, com investimento de 1,7 trilhão e que, de acordo com as estimativas, pode gerar até 4,5 milhões de empregos diretos e indiretos. O novo projeto foi dividido em 9 eixos de investimento e uma das novidades é a inclusão digital e a conectividade. Além disso, o presidente reforçou o compromisso com a sustentabilidade. Eleições de 2024. A cidade de Cruz das Almas já está movimentada com as eleições para o ano que vem. De acordo com informações do comunicador Rony Henrique, o atual presidente da Câmara de Vereadores, Thiago Chagas, já decidiu que a sua vice na chapa para prefeito será uma mulher. Há especulações de que será a diretora do Colégio Estadual Landulfo Alves de Almeida, Aurilene Malta. Tá aí, você ficou muito bem informado com o nosso giro de notícias, produzido e apresentado pelo nosso colega Emerson Esteira. Emerson, valeu, viu? E agora chegou a hora da gente encerrar o nosso videocast. Dá tchau
para os nossos telespectadores. Camila. Exatamente. Muito obrigada pela sua companhia. Você que nos esteve acompanhando pela Radionet e pelo YouTube. Foi um prazer estar aqui novamente. E a gente se encontra no nosso próximo episódio, né, Gabi? Isso aí. Agradecer a toda a equipe que faz esse videocast acontecer, viu, minha gente? Agradecer ao Danilo na direção e na edição e nas nossas redes sociais, ao Emerson Gesteira, Luana Santiago, Camila Souza e Ana Cristina na apresentação. Agradecer também a Bimba da gente na técnica e, claro, agradecer a você que acompanhou o nosso videocast até aqui. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Joga no grupo dos amigos, joga no grupo da faculdade, joga no grupo dos colegas e chama todo mundo para acompanhar o momento da política. Obrigado, Camila. Obrigada, Gabriel. Um beijo. Política, entrevistas, informações, debate e muita conversa boa. Tudo isso junto e misturado no seu videocast Momento da Política.